Vamos conversar agora um pouquinho sobre a organização básica de um computador. E nós vamos conversar sobre a arquitetura de von Neumann e barramentos. Vamos separar isso em duas videoaulas. Falando um pouquinho sobre a arquitetura de von Neumann. E o que acontecia, né? A gente estava falando aí meados da década de 50, onde os computadores já tinham surgido há mais ou menos 2 décadas, e eles eram feitos como? Uma empresa vinha e bolava toda a parte física do computador, todo o hardware, né? E cada empresa tinha uma forma de organizar isso, ou seja, toda a construção do computador dependia de uma única ideia e concepção dessa ideia, e amarração dessa ideia e conexão desses componentes no que nós chamamos hoje de hardware. Então, estava meio complicado, né? Porque cada computador ele dependia totalmente da forma com que a empresa pensava ele. E era difícil você ter empresas fornecendo partes desse computador. Então, dentro desse entendimento do que ia se tornar o computador, vários pesquisadores do mundo afora começaram a tentar entender, né, o quanto daria para você tornar mais fácil produzir um computador, como já tinha, por exemplo, na linha de produção de carros, né? Então você já tinha uma forma de produzir carros em grande escala e o computador ainda não. Então, dentro desses grupos que estavam fazendo esse tipo de pesquisa, um dos grupos era liderado por um cientista chamado John von Neumann. Então, né, o von Neumann, o que, que ele fez? Ele acabou ganhando o nome da arquitetura, porque ele era o pesquisador prominente daquele grupo, mas, na verdade, não foi só dele a ideia, né, mas acabou ganhando como o nome de arquitetura de von Neumann. Então, a partir dessa divisão do computadores em partes funcionais, a indústria foi automaticamente impulsionada a tentar construir essas partes. Então, começaram a olhar aquele computador e falaram assim, não, ó, nós temos condição aqui de produzir isso. Aí a outra empresa, ó, a gente consegue produzir aquilo. Né? E aí começou a se pensar no computador numa produção maior. E as empresas começaram a se especializar e tratar da evolução desse computador de forma mais rápida possível, porque você estava dedicado a um tipo de pesquisa. E esse tipo de arquitetura, ele é muito seguido até os dias de hoje. Por mais que a gente tenha a ideia de cada vez mais você minimizar tudo num grande projeto e encapsular tudo dentro de um único processador, né, dentro de um único chip, essa arquitetura, mesmo que foi levada para um único chip, ela acaba sendo de alguma forma observada e considerada. Basicamente, o que, que é? Né? O computador a gente tem o processador, né? E o processador, por sua vez, ele vai se conectar com alguns elementos, que basicamente é a memória principal e algumas interfaces para que faça com que esse núcleo possa se comunicar com outros elementos. Então, a ideia, né? O processador executa as instruções dos programas e controla o funcionamento de todo o computador. Popularmente, ele é conhecido como cérebro do computador, também chamado de CPU ou unidade de processamento central. Então, o processador ele vai executar instruções e essas instruções estão armazenadas onde? Num primeiro momento, na nossa memória. Então, os programas estão armazenados na memória e os dados também. Né? Lembrando que hoje em dia, muitas vezes você encontra toda essa arquitetura aqui num único chip, né, para poder fazer algumas tecnologias que a gente chama de tecnologias embarcadas. Mas o relacionamento é esse. E por último, a gente tem a parte de elementos que se comunicam ou com o usuário, como é o nosso caso, você está assistindo essa videoaula e está ouvindo essa videoaula através de interfaces de entrada e saída do seu sistema computacional. Então, permite com que esse núcleo computacional, o processador e a memória, se conecte, seja com pessoas, seja com dispositivos que vão, de alguma forma, ampliar a capacidade desse sistema, ou até mesmo com outros computadores, outros sistemas computacionais.
Então, o que acontece de fato, né? Na verdade, o que o computador, o que o nosso processador entende são zeros e uns, que é essa primeira situação aqui, ou seja, uma sequência gigante de zeros e uns que são difíceis de visualizar. O que acontece, né? Para que o ser humano entenda isso, ele começou a quebrar essa sequência de zeros e uns em pequenos conjuntos, melhorando de alguma forma a identificação desses elementos. Depois, esses mesmos conjuntos aqui, né, a gente tenta traduzir para uma representação numérica que a gente consiga entender, né? E aí pode ser em hexadecimal, pode ser em decimal ou alguma outra forma, mas isso, na verdade, corresponde a instruções. Então, a gente tem esse código, que é uma sequência de zeros e uns, agrupados em pequenos grupos, que, na verdade, significam números, que, por sua vez, vão significar instruções. Tá? E essas instruções que são colocadas em linguagem de máquina, elas podem ser melhor entendidas numa representação matemática. Por último, a gente pode trazer isso para expressões matemáticas ou diretamente para uma expressão matemática, né, única, como a gente conhece. Então, a ideia nossa aqui é que x igual a, entre parênteses, a mais b menos, entre parênteses, c mais d, na verdade vai chegar a esse código inicial aqui, mas que de alguma forma a gente consegue trazer isso para o ser humano. Nos primórdios da computação, a gente partia daqui e tinha que chegar até os zeros e uns para o computador poder entender. Só que com o passar do tempo, a gente foi abstraindo isso para facilitar o entendimento, né? E aí que entra a ideia de níveis de abstração. A gente tem um programa no código-fonte, por exemplo, em linguagem C, em qualquer outra linguagem, a gente vai compilar esse programa para um código assembly, ou seja, vai traduzir da minha linguagem de programação, linguagem C, C Sharp, qualquer linguagem compilável, traduzo para o assembly, que por sua vez, né, esse código assembly ele vai passar para um processo de tradução em zeros e uns para que o nosso processador entenda. Do código-fonte passei para a linguagem assembly, da linguagem assembly eu passo para zeros e uns para colocar na memória, e da memória o processador pode executar. Então, na verdade, o que a gente tem? A memória acaba sendo um repositório de zeros e uns, ou seja, as instruções são armazenadas em valores binários, os dados também são armazenados lá em valores binários, né? E a gente consegue executar isso daí, onde o processador ou a CPU ele vai fazer a carga dessas linhas de programa, ou seja, dos códigos da memória, executar e gravar algum resultado. Mais para frente a gente vai estudar internamente o processador, a gente vai estudar a memória, né? Mas por enquanto a gente está vendo a organização. Então, as instruções estão sempre na memória e toda vez que o processador executa essas instruções, ele vai guardar esses dados na memória para que o programa, por exemplo, possa jogar para algum dispositivo de entrada e saída, né? Para uma comunicação de rede, para uma impressora, normalmente para um monitor e assim por diante. Pensando na máquina, no computador, né? Computador, como a gente já viu antes, entre várias aspas, nada mais é do que uma máquina de solucionar problemas, né, através de instruções que lhe são oferecidas. Um programa é uma sequência de instruções que descreve uma determinada tarefa. Por exemplo, pensando em assembly, some dois números. Existe uma instrução chamada ADD. Mova ou copie o dado de uma parte da memória para outra, ou de um registrador, que é uma variávelzinha dentro do nosso processador, para a memória. Aí existe um comando, por exemplo, load, né? E a linguagem de máquina, ela identifica para nós um conjunto de instruções primitivas do computador, que aqui a gente passa a chamar de L1, ou seja, conjunto de zeros e uns para a execução das instruções. Esse conjunto de zeros e uns são instruções extremamente simples, né? Eu costumo falar, são meia dúzia de instruções, né? Ou seja, são poucas instruções que fazem isso, executados com altíssima velocidade,
com hardware relativamente simples, só que tem um custo de produção desse 0 e 1 muito alto. Né? Então, fazer isso manualmente requer muita atenção, partir de uma expressão que está em linguagem humana e levar para a linguagem de máquina. Então, isso tem um custo muito grande, que era um dos grandes desafios que a gente tinha, principalmente na década de 40 e início da década de 50. Então, qual o problema da máquina chamada L1? Né? É difícil e muito tedioso para que as pessoas trabalhem. Então, se a gente pegar historicamente, né, aqueles computadores Mark I, ENIAC, a programação era feita assim. Então, qual que é uma solução para esse tipo de problema? Né? É desenvolver o projeto de um novo conjunto de instruções de uso um pouco mais conveniente para as pessoas. E estas novas instruções a gente passa a chamar de L2, né? Ou seja, uma máquina, já ideia de uma máquina não hardware real, uma máquina já virtual chamada L2. E como que a gente executa programas de L2 num computador M1 que fala uma linguagem L1? A gente tem duas estratégias. Tradução, que é transformar uma instrução em L2 numa sequência de instruções em L1 que faz aquilo para nós. Aí a gente volta à ideia da gente ter de usar os nossos compiladores, né, que é transformar tudo em 0 e 1 para o processador poder executar. E a interpretação, que é escrever um programa em L1 que receba os programas de L2 e efetue execução, né, examinando instrução por instrução e executando lá vez. Existem várias linguagens, como por exemplo PHP, que são linguagens interpretadas. O que significa isso? Você não gera um código executável de PHP. Existe um interpretador que lê cada instrução, transforma no correspondente lá no hardware e pede para o nosso, guarda na memória e pede para o nosso processador executar. Então, são duas formas de fazer. A tradução não tem esse intermediário lendo e traduzindo, né? E trazendo para cá para ser executado passo a passo. A tradução traduz tudo, guarda lá e manda executar depois, que é o código que a gente chama executável. E o que acontece? Né? A gente passa a ter a evolução disso com a ideia de máquina multinível propriamente dita. O que significa isso? A partir do momento que eu tenho uma máquina virtual M2 com uma linguagem L2, eu posso inventar uma máquina virtual M3 com uma linguagem L3. E assim por consequente. Até a gente chegar numa hora que você vira para o computador e fala alguma coisa e ele vai e traduz em código executável para a gente lá embaixo. Então, cada vez mais o computador, e isso já é realidade para nós, passou do hardware do 0 e 1 para alguma coisa que você pode pensar. No nosso ponto de vista, como pesquisadores, qual que é o auge disso? Você não precisa falar, você só pensar e de alguma forma a máquina entender e fazer aquilo acontecer. Estamos tão distantes disso? Provavelmente não. Mas isso significa abstração cada vez mais daquele hardware básico. Então é a ideia da máquina multinível na sua versão mais forte possível. Então qual que é a ideia da proximidade entre essas máquinas, entre as linguagens? Para tornar práticas as traduções e interpretações L2 e L1 não devem ser muito diferentes. O que significa isso? L2 não é muito fora de L1. Então, para se tornar um pouquinho mais próximo da gente, tem que se criar a L3. Né? E cria-se a linguagem cada vez mais próxima de nós para fazer isso. E aí a gente tem o esqueminha da máquina multinível, ou seja, você tem uma máquina real e uma linguagem, depois você começa a criar a cada passo, você torna aquela linguagem, né, e a máquina em si um pouquinho mais próxima do ser humano, e aí a gente cria uma máquina virtual e uma linguagem para ela. Em seguida, uma nova máquina, uma nova linguagem, até chegar numa situação que a gente, a princípio, não chegou no número máximo possível, mas a ideia de uma máquina virtual N com uma linguagem N que, numa situação plena, entende o que a gente pensa e traduz isso lá para o nosso computador, lá em baixo nível.
Essa é a ideia da máquina multinível, e é isso que a gente tem feito desde meados da década de 50, e a arquitetura de von Neumann ajudou muito a especificar logo em seguida a ideia dessa máquina multinível pela sua organização. Tá? Então a gente tem no nível zero uma lógica digital pura, depois a gente começa em microprogramação, em máquina convencional, em sistema operacional, em linguagem de montagem e linguagem orientada a problema, como é aquilo que a gente aprende a programar nas nossas disciplinas e nos nossos cursos. Consequências, então, que a gente tem. Qualquer operação efetuada pelo software pode, de alguma forma, ser interpretada diretamente em hardware. E qualquer coisa feita em hardware pode ser simulada pelo software. Por exemplo, uma operação de multiplicação, ela pode ser feita tanto no hardware, como, por exemplo, ser simulada através de somas sucessivas. Então, a gente tem a ideia de o hardware pode ser simulado. Por isso que a gente vê tanto, né, principalmente disponível nos computadores, simuladores. Simulador de hardwares antigos, como videogames, como Atari, Odyssey, simulador de celular para poder testar código. É muito comum hoje em dia a gente ver simuladores rodando em computadores mais potentes. Por quê? Porque você simula toda aquela arquitetura, toda aquela regra de execução de programação e também todas as linguagens que estão lá dentro. Só que quando você quer tornar um programa teu muito rápido, muito eficiente, você pega esse programa, tá? E de alguma forma tenta projetar um hardware que faz exatamente aquele programa. Que aí eu passo contrário. Eu necessito de desempenho ou de ter um recurso muito pequenininho, um espaço muito pequeno com baixo consumo de energia, e eu dispenso o computador e transformo aquilo num hardware, né? Que a gente fala de embarcar o software no hardware e mandar produzir um chip lá que faz exatamente o que eu quero. E é isso que foi feito ao longo do tempo, com algumas funcionalidades que você encontra em alguns pequenos dispositivos eletrônicos, que você pode encontrar em alguns controles de automação residencial. Isso é muito comum. Você pegou o software, embarcou num hardware e o hardware faz exatamente aquele software, né? Então, tanto você pode simular dentro de uma máquina, como por exemplo no computador, quanto trazer isso para baixo nível, porque tudo que é feito por software também pode ser feito por hardware. Então, contexto pensando em software, né? O programa executável é o programa pronto para ser executado pelo sistema operacional e pelo aquele processador. Lembrando que hoje em dia é muito raro você ter um hardware que não tenha um sistema operacional. Sistema operacional nada mais é que o software que controla o hardware. Então, ele controla a comunicação com mouse, com teclado, com monitor, com impressora. Ele faz todo o controle e também a parte de controle de disco para nós. Então, a gente tem um programa executável que é o nosso código conforme o sistema operacional que a gente está utilizando. Por isso que quando você fala em traduzir alguma coisa, a gente compila para Linux, compila para Windows. Tá? Por quê? Porque ao gerar o código executável, a gente carrega coisas que são características do sistema operacional lá para dentro daquele executável. E aquele executável executa em Windows, aquele executável executa em Linux, aquele executável executa no Mac. Por quê? Por mais que o processador, que o computador possa ser igualzinho em termos de hardware, mas o software que controla o hardware tem que entender aquele programa, tem que poder viabilizar algumas coisas daquele programa. Então a gente fez isso ali. Quando é uma linguagem interpretável, por exemplo, Java não precisa disso, né? Porque um interpretador, que é um interpretador Java para Windows, um interpretador Java para Linux, um interpretador Java para Mac. Depois a gente tem a camada da parte do linker ou loader, que é a quem vai inserir as características para gerar o executável. A linguagem assembly, que é o que a gente pediu para fazer, programinha para somar dois números, por exemplo. O programa em linguagem assembly, ele está em conformidade com a arquitetura do nosso processador,
mais para o final da disciplina a gente fala um pouquinho que existem processadores diferentes. O compilador e a linguagem de alto nível. Então, por exemplo, você tem um programa em linguagem C que vai ser compilado e transformado em assembly. Esse assembly, ele gera um código, né? A linguagem assembly, ele vai gerar um código em assembly, que por sua vez vai incorporar características do sistema operacional e gerar o nosso código executável lá no final da nossa camada. Como que o modelo de von Neumann interage com isso, né? A gente tem a CPU, a unidade de processamento central, que tem internamente uma unidade de controle, via de dados, registradores. Lembrando, a gente vai ver isso em outra videoaula, né? E tem a memória, onde ele vai fazendo as instruções. Busca a instrução, recebe a instrução, lê ou grava um dado e assim por diante. Tá? E aí essa é a relação entre a memória e o nosso processador. Quando a gente fala em executar instruções, né, ela parece a execução de um programa do jeito que a gente conhece. O nosso processador pega a linguagem lá em baixo nível e vai uma a uma tentando executar. Então ele pega, né, aí a gente já introduz um termo já moderno, que é a ideia de núcleo, né, do nosso processador. Você tem processador hoje com 4 núcleos, 8 núcleos e assim por diante. Cada núcleo desse é uma pequena CPUzinha nessa filosofia da arquitetura de von Neumann. Então a gente pega instrução por instrução e executa. Tá? E isso dá equivalência entre hardware e software para nós. Então, observem, se a gente começar a ler coisas, ler um livro, tipo do Patterson, alguma coisa assim, você vai ver que tem uma sopa de letrinhas aí para nós. E uma informação importante que a gente quer desenvolver até o final dessa disciplina de Fundamentos de Organização de Computadores é conseguir tomar a decisão de qual computador escolher, baseado em processador que está disponível, em memória disponível, em disco disponível e assim por diante. Então, o desafio para nós, dentro dessa disciplina, é conseguir fazer isso dentro dessa sopa de letrinhas que começa a surgir para nós. Né? Pensando agora, para fechar essa parte de arquitetura de von Neumann, um pouquinho sobre desempenho, né? Computadores têm se tornado incrivelmente mais poderosos desde que foram, né, inventados na década de 30. Só para vocês terem uma ideia, talvez vocês já tenham ouvido falar nisso, um celular de última geração que a gente tem hoje em dia tem um poder computacional muito, mas muitas vezes maior que o conjunto de computadores que levaram o homem à Lua. Ou seja, a tecnologia que você tem na tua mão hoje, ela é muito melhor do que a tecnologia que conseguiu levar o homem até a Lua. E isso é um fator muito interessante para a gente entender, para a gente ver em como desempenho dos sistemas computacionais ao longo do tempo. Ficamos por aqui, a gente volta numa próxima videoaula. Um abraço.